Semifinais do Campeonato Mineiro começam, né, neste sábado. Cruzeiro enfrentando a ORT, ou melhor, o Pouso Alegre, lá na casa do Pouso Alegre, né? E teremos também o Atlético Mineiro e o América no domingo, né? Vamos ver o que vai dar aí nessas semifinais. Campeonatos falidos, retrógrados, ultrapassados, mas os times começam com a garotada, dizendo que não estão dando a menor importância para o campeonato, para a competição. E aí, quando os garotos não conseguem render aquilo que deles se esperava, aí colocam o time principal, se viram para poder chegar à final, para dizer que ganhou o campeonato estadual. Né? O Tite, o único título que ele ganhou no Flamengo foi o campeonato estadual. Né? Ele foi tão cínico que disse que o campeonato estadual do Rio de Janeiro era o mais difícil do país, porque ele ganhou. O campeonato baba, em que o Flamengo estava lá em último lugar, caindo, conseguiu 2 vitórias, 16 resultados foram favoráveis ao Flamengo, ele se classificou, vai pegar o Madureira, ou seja, já está na final. Né? Do outro lado, Fluminense e Vasco, o Botafogo nem se classificou. E está se lixando para essa competição. Fora Tite, está dizendo aqui o Ryan Tosta, a torcida não suporta mais, não adianta, não deu liga. Paulo Henrique, boa tarde aí, esse campeão rural vai derrubar ele amanhã. Aí todo mundo torcendo, até cruzeirenses, torcendo contra o Tite. Porque realmente é um técnico ultrapassado, um técnico que não deu liga e não vai dar liga com mais ninguém, porque ele teve uma fase no Corinthians em 2012, depois nunca mais. É o técnico de um time só, né? Quando ele ganhou pelo Corinthians. A culpa não é do Tite, a culpa é de quem banca ele no cabo, tá dizendo futebol na veia. Nesse ponto você tem razão. O presidente acredita no trabalho dele. É um direito do presidente que é o dono. Agora, deixa eu dizer um negócio aqui. Quero até colocar o Rodrigo Calvoso nessa roda e o Regis, se já estiver por aí. Nosso Regis solto. Porque é o seguinte, Rodrigo. Tudo bem, Rodrigão? Beleza? Fala, Jesse. Beleza? Tudo bom? Boa tarde, pessoal. E aquele discurso. Eu sou o dono do time, mas o time pertence aos 14 milhões que estão espalhados pelo Brasil. Mas no fundo, quando a gente analisa friamente uma SAF, Rodrigo, a SAF do Atlético ela é do Rubens Menin, a SAF do Cruzeiro é do Pedro Lourenço, eles são os donos, eles fazem o que eles quiserem, porque são donos, são eles quem pagam, né? E nesse ponto o torcedor pouco importa. Importa quando está ganhando, quando tudo no futebol, se a bola entrou na casinha, tudo é maravilhoso. O torcedor é maravilhoso, é meu parceiro, é meu amigo, é isso aqui. A bola não entrou na casinha, tudo muda. Quer dizer, as SAFs vieram para dizer o seguinte: os clubes têm um dono, ou 2 donos, ou 3 donos, e esses donos não são os torcedores. A verdade é essa. Ou você interpreta diferente, Rodrigo? Não, bem por aí mesmo. Eu acho que a gente tem que entender. O resto está chegando aqui. Deixa ele só se ajeitar. Eu acho que é bem por aí, sim, a gente não tem como fugir muito dessa linha de pensamento, não. Mas aquilo depende da proposta que a SAF tem, né? Existem milhares de exemplos no mundo todo de modelos de SAF. A gente aqui tá indo muito pela linha do mecenato, né? A gente tem o John Textor aqui no Botafogo, tem o próprio Pedrinho no Cruzeiro, tem o Menin. Então, assim, é uma linha que tem suas vantagens e desvantagens, perigo. Agora, existem outras de grupos de investimento que estão entrando. Por exemplo, o caso do Bahia, do Grupo City, o próprio Fortaleza é um grupo de investimento que faz esse tipo de trabalho. Então, assim, depende da linha de trabalho de cada um. Qual é o objetivo que eles querem. O Red Bull, por exemplo, é uma empresa que não tem ambição nenhuma de conquistar título. Quer ganhar dinheiro ali, botar a marca dela ali, ponto. O Fortaleza também é uma coisa diferenciada. Então, assim, a gente tem que entender. Cada modelo que você vai escolher para trabalhar tem seus prós e contras. Então, sim, tem que entender qual é o objetivo. Se o objetivo é ganhar título, de repente o mecenato aí é mais rápido, o time fica milionário do dia para a noite, mas corre o risco que está acontecendo com o Botafogo. Então, assim, agora, o que eu não acho legal é isso que você falou, é o discurso diferente da prática, né, Jesse? Então... Regis, bom dia, seja bem-vindo, boa tarde, né? Aí no Brasil. Regis, eu fiz uma colocação aqui para o nosso Calvoso, porque eu estive analisando isso muito friamente, tenho recebido muitas mensagens. O Cruzeiro é do Pedro Lourenço, o Atlético é do Rubens Menin e do Rafael Menin. Aí quando eles compram, eles falam assim: olha, eu comprei, mas o clube é da torcida.
Mas o que a gente vê na prática não é isso, Regis. O cara é o dono, é ele quem banca, ele quem paga, ele quem tira o dinheiro do bolso, ele faz o que ele quer com o clube. E, na verdade, o torcedor fica, não vou dizer refém, mas o torcedor que é realmente, na minha visão, né, só existe um clube porque existe uma torcida. Só existe uma torcida porque a razão dela é o clube. Então, na verdade, no discurso é uma coisa, na prática é outra. Eles são os donos, eles fazem o que eles querem do time. O time virou deles. O clube virou deles. Você também vê dessa forma ou vê diferente, Regis? Boa tarde, Ensi. Boa tarde, Calvoso. Eu vejo dessa forma. Dessa forma mesmo. O clube é dele. Né? Até agora, as torcidas de times que se transformaram em SAF, às vezes coloca protesto contra a diretoria. Não tem mais diretoria, moçada. É dono, é acionista que tem. Né? Eu não vejo nada de mal nisso, não. Você está num país aí que o futebol americano tem dono, o basquete tem dono, tudo tem dono. Eu não sei aí quem sobrevive de torcida, certo? Não existe, aqui não existe isso. Exato. Né? Então, aqui, né, a gente, essa SAF aí tá recente, é uma coisa de 2021 para cá, né? E vai ter que se adequar ao modelo. A única coisa que eu sempre alertei para quem vai assumir SAF é que time de futebol não é empresa. Não é empresa. Você pode ser profissional pra caramba, você pode ter gente competente, executivo de primeira linha, mas tem que compreender a essência do futebol. E vou te dar um exemplo, Jessi, bem claro. 2024 foi o ano de maior arrecadação na história do Atlético. Se fosse uma empresa, estaria soltando foguete, comemorando, ação na bolsa lá em cima, certo? Agora não, final de ano foi melancólico. Vista a Copa do Brasil perdendo um título dentro de casa para o Flamengo, vista a Libertadores perdendo um título com um jogador a mais o tempo todo e quase rebaixado do Brasileiro. Então, o resultado financeiro é importante, mas o que a torcida enxerga é aquilo que o Calil fala com muita propriedade, é bola na casinha, é isso que a torcida enxerga. Né? Então, eu recomendo a todos os investidores que tem no Brasil a colocar isso em consideração, certo? Não a torcida, ela topa o lucro, topa vender jogador, mas ela quer também o resultado esportivo. Mas, Regis, você acha que, por exemplo, virou uma coisa impessoal? Porque, digamos assim, quando o clube era o clube, né? Era o Cruzeiro Esporte Clube, e era da torcida, e tinha dirigente, a coisa parecia mais pessoal. Quando você tem um dono de uma SAF, você entende que ela vira mais impessoal, justamente em função disso que a gente colocou aqui, dessa questão de o dirigente, ele pode ser apaixonado, mas ele é o dono de uma empresa. Isso vira uma coisa impessoal, Regis? Olha, a tendência, muitas vezes, por exemplo, no caso do Pedrinho, certo? Pedrinho era um torcedor, ajudou o Cruzeiro por diversas vezes, né? Bancou lá, na época de sufoco. Não, Regis, eu digo o seguinte, o Pedrinho não era, ele era apenas conselheiro, mas ele não deixou o Cruzeiro fechar as portas, ele colocou carne na mesa, pagou luz, pagou água, que eles iam cortar tudo. Ou seja, o Pedrinho é um presidente, é dono, mas é um apaixonado. Exato. Né? O Menin, né, quando assumiu o Atlético, estava lá, já tinha um histórico de ajuda ao clube. O Ricardo Guimarães já havia sido presidente, certo? A única surpresa que eu vejo aí é o Textor, no americano, que ele queria comprar um time num nível aí bem de Série B, aí chegaram para ele e falaram assim, com essa grana aí, dá para comprar o Botafogo. Ele falou, o quê?
O Botafogo, aquele clube histórico do Brasil, que cedeu mais jogador para a seleção, dá para comprar. O time está numa pitimba danada. E ele foi e comprou. Né? E eu acho que ele, de todos esses aí, por incrível que pareça, ele conseguiu uma dedicação muito grande com a torcida do Botafogo. Ele se comporta como torcedor. Eu já encontrei com ele lá na porta do Newton Santos, comendo churrasquinho, tomando cerveja com a galera lá. Tal. Agora, a associação do Botafogo, né, soltou um manifesto em defesa dele, certo? Então, essa relação vai ter que ser balanceada para que não perca o principal patrimônio, que é a torcida. É a torcida, certo? Tem que ter conexão, tem que ter emoção, tem que ter paixão, tem que ter o componente que não dá para se medir em números, entendeu? Então, se você entrar no futebol e quiser só fazer através de planilha, você vai se estrepar. E por mais, né, Rodrigo e Regis, por mais que o John Textor não seja um botafoguense nato, não tenha nascido no Brasil, no Rio de Janeiro, ele deu ao Botafogo os 2 maiores títulos ultimamente, a Libertadores, que era um título inédito, e o bicampeonato brasileiro, digamos assim, porque eu considero o brasileiro de 71 para cá. Esse negócio de fax, papel, de 71 para trás não existe. Era Taça Brasil, Taça de Prata, torneio Roberto Gomes Pedrosa, torneio da Marinha, que o Atlético reivindicou, e reivindicou no seu direito, porque se todos os outros reivindicaram e ganharam no papel, eu acho absurdo isso. O maior ganhador de títulos é o Flamengo com 9, depois vem o Palmeiras com 8 e o Corinthians com 7. Né? Da era moderna, digamos assim, de 1971 para cá. Então, querendo ou não, Regis, o John Textor, ele é um investidor que comprou um clube para ganhar dinheiro, mas ele deu aos botafoguenses o maior alento dos últimos tempos em 2024. Esse olho histórico do Botafogo. O Botafogo, nos últimos, antes da chegada do John Textor, a sina do Botafogo eram os 45 pontos, com raras exceções. Aquele time que tinha o Sidorf, depois teve um time em 2016 que também conseguiu ir para a Libertadores no ano seguinte, mas a sina era lutar contra o rebaixamento. Hoje, gente, o ano ruim do Botafogo é o ano em que o Botafogo luta pela Libertadores. Ano passado foi considerado um ano ruim. Porra, o time lutou pela Libertadores. Estava classificado até os 48 do segundo tempo. Aí o Fluminense foi lá e fez um gol e passou na frente do Botafogo. Garantiu a vaga direta. Certo? 2022, primeiro ano do Textor, eu falei o seguinte, ó, moçada, que eu reúno os amigos botafoguenses aqui em casa, inclusive você conhece um deles, que é o Marcos Guiotti. Guiotti, grande Guiotti. Grande cozinheiro. Moçada, 2022, esse cara está chegando, mas esse ano é mirar os 45 pontos. Aquele ano o Botafogo brigou por vaga na Libertadores até a última rodada. 2023 deu aquele apagão geral lá, mas disputou título. Foi a primeira vez que o Botafogo disputou título na era de pontos corridos. E 2024, aquela maravilha, brasileiro, Libertadores e, principalmente, jogando um futebol que encantou o país. É verdade, com o Luiz Henrique e companhia. Para você, Rodrigo, existe essa impessoalidade ou a coisa continua bem pessoal, bem próxima ali do torcedor? A gente tem que entender que mudar, os tempos vão mudando, a gente tem que ir se adaptando. No início do século, quando começou o profissionalismo no futebol, o debate da época era a mesma coisa. O jogador profissional acabou o amor pelo clube, acabou o futebol. Então, aqui, a gente tem que entender que os tempos são outros. Agora são investidores que trabalham. É lógico que o Pedrinho, a gente sabe que é um torcedor apaixonado, mas na hora que ele começar a perder milhões e milhões e milhões, ele vai ficar investindo, ele não vai perder o dinheiro dele todo, não vai queimar a fortuna dele toda. É um negócio. Tá? Agora, cabe à direção dos clubes entenderem o seguinte: eu preciso trabalhar profissionalmente, como o Regis falou, mas sem perder a minha essência. Isso vai passar muito pelo departamento de marketing, muito pelo departamento de planejamento, de comunicação. Então, tem que ter uma nova visão.
por exemplo, o torcedor do Boston Celtics aí da NBA, ele é tão apaixonado quanto o torcedor de futebol aqui do Brasil. Sim, a gente achou até que são coisas meio fora do padrão Lucas Silva. Ele confirmou a chateação do grupo com o Gabigol, por ter ficado lá depois da decisão com o Corinthians. Ele bateu forte na imprensa do Sul, que eu até estranhei, porque o Lucas é mais elegante na fala e tal. O que mais que a gente falou, Geltinho, que ontem foi uma declaração importante Não, a dele dos 50%, eu também acho que chama atenção. Assumiu 50%, que isso aí aumenta para eles. Citou e confirmou que eles, assim como o Romero disse lá para vocês, que eles não interferiram na escalação do Cruzeiro no final de semana. O que o Romero disse lá de importante nesse sentido também, principalmente de admitir onde se encontra o percentual de participação deles? Então, ele também falou isso na entrevista lá para a Samuco TV, da responsabilidade dos atletas. Foi um discurso bem parecido com o do Lucas Silva aqui ontem. Eu acho que não foi nada combinado, eu acho que é da participação deles mesmo, do estilo deles. Chamou muito essa responsabilidade, eximiu o Tite de muitas críticas, falou que só bater nele é fácil, ele já tinha falado isso numa coletiva. Aí exaltou também o Matheus Pereira, falou que o Matheus Pereira tem falado para ele desse desejo de ser campeão com a camisa do Cruzeiro, que ele sente muito isso, de não ter ganhado nada até agora e já ter batido na trave, principalmente nessa Copa do Brasil. Então ele também foi um discurso muito parecido com o do Lucas Silva ontem, e falando dessa responsabilidade dos atletas de chamar o jogo mais, de ganhar jogos. Ele falou, ele citou muito o que a gente conversou fora do ar, Eltinho, de que contra o Botafogo o resultado não era para um 4-0. Curitiba também, se a gente faz um gol no primeiro tempo, a história era diferente. Então é o peso da crise, né, que a gente estava conversando. Porque o que acontece? O Cruzeiro pega o Democrata, perde de 1-0, um jogo que o Tite colocou um time alternativo, mas depois, durante o jogo, ele foi colocando as peças principais. Colocou o Caio Jorge, colocou o Matheus Pereira, enfim, colocou outros jogadores importantes. Aí perde pro Democrata. Aí vem o jogo contra o Atlético. Perde pro Atlético de virada na arena. Mas é clássico. É clássico, vamos pôr assim. Aí, a questão que eu levantei com o Léo, se o Cruzeiro tivesse perdido de 1-0 pro Botafogo, existiria tamanha cobrança como existe hoje? Não acredito. Cara, não acredito. Não, mas seria tão grande assim. Não acredito, HG. Menor, mas seria. 3 derrotas. HG, olha lá. Eu fui dando contexto. Democrata, eu não vou concordar que o Cruzeiro possa perder pro Democrata jogando no Mineirão. Não concordo. Cruzeiro com time alternativo tem que ganhar do Democrata de Governador Valadares no Mineirão. Ponto. Clássico, fora de casa. Normal, qualquer resultado é normal. É um gol de diferença, né? Perder pro Botafogo fora de casa é anormal? Eu tô falando se tivesse ficado 1-0. A crise não existiria. Não existiria a campanha fora Tite se não tivesse acontecido o 4-0. Pelo menos é a minha opinião, Wagner. Eu não sei se você... Talvez teria, mas não tanta também. Porque desde o começo uma galera não é a favor do Tite. Exato. Aí só esperam a derrota para se pronunciar. Exato. Ganhar. E aí o 4-0 pesa muito. Muito. Porque não interessa se é Flamengo, Botafogo. Você perdeu de 4 gols, escancara muito. Até aquilo que era bom fica ruim. Principalmente porque na sequência o Botafogo tomou 5. Então, exato, do Grêmio, fora. Aí o torcedor olha para o Botafogo tomar de 5. Depois o Botafogo jogou mais uma, perdeu mais uma. E aí o torcedor do Cruzeiro olha pra isso. Sem entender nada. Aí o Cruzeiro recebe o Coritiba e perde de novo. Aí, cara, o que fizeram no Campeonato Mineiro vai ser desse tamaninho. A pressão maior é o Campeonato Brasileiro. Eu tô aqui aberto aqui com os próximos jogos e tava falando com o Léo ali. O que me preocupa... É a sequência? É porque Pouso Alegre é igual você falou. Cara, Campeonato Mineiro não é clássico, é obrigação. Time A ou time B. E aí você tem Corinthians em casa e Flamengo fora. Aí, olha a situação que tá, 12 pontos, 1 ponto. Depois você tem Corinthians em casa e Flamengo fora. Cara, Campeonato Brasileiro pra mim agora, você já tá um passo de não disputar mais a taça. E você tem Corinthians e Flamengo, é ali que vai definir o que você vai querer no campeonato. Se tem mais 2 tropeços, já são 6 rodadas. 6 rodadas. 5, né, no caso. 5 rodadas. Então, já tem 12 pontos. Mas Corinthians vai ser a 4ª. Então, 18 pontos, você somar um só, não tem treinador que E fica, o Romero não. falou isso, HG, você me perguntou, ele falou, como que o resultado importa no futebol para ter crise ou não?
Se a gente tivesse ganhado do Curitiba 4 pontos em 9, claro que não seria excelente, mas você empatou com o Mirassol fora de casa, um time que até semana passada não perdia há um ano dentro de casa. Aliás, eu falei 3 derrotas, não, 2 derrotas e um empate. E ganhar do Curitiba em casa, que é um jogo acessível, era acessível, como foi contra o Ceará e contra o Sport, que o Cruzeiro também teve tropeço no ano passado. Então ele falou, perder para o Botafogo, não da forma que foi, mas se perde de 1-0, 2-0, é um resultado normal do futebol. O problema foi ter perdido para o Curitiba e ter tomado 4 Botafogo. É por isso que eu me assumo resultadista mesmo, porque ninguém joga futebol para dar pra igual exibição. centroavante. Cara, não é Harlem Globetrotters. É competição, cara. Vale. Você tá ali para ganhar. É óbvio que se você tem um bom desempenho, você fica mais próximo de ganhar. Eu sou aliado, eu alio o desempenho com o resultado. Mas no final das contas, você alia, mas quando você vai avaliar, você avalia muito pelo resultado. Eu avalio o desempenho. Ah, para com esse papo, Eltinho. Lá vem você de novo com essa conversa. Azeda. É mentira. Valu, que ficam falando que não são, na prática vocês são. E o Valu está assistindo, vai ficar puto, mas pode ficar. Vocês são resultadistas. Só que é legal, é descolado falar que não é. Deixa eu só fazer um merchanzinho aqui. Então é isso, né, família? Mais um giro de notícias importantes do Cruzeiro para você acompanhar todas as informações. Peço humildemente para dar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, fui.